Fala galerinha, como é que vocês estão? Meu nome é Yara Rebeca, do canal Universo de Utopia, e hoje vim falar com vocês sobre mais uma leitura obrigatória da UNEB, que é o livro Tenda dos Milagres, do autor Jorge Amado. Segue a vinheta e me acompanha aí para conhecer esse livrinho. Então, galerinha, esse livro aqui tem uma temática bastante interessante, mas confesso que eu não me identifiquei muito com ele, porque tem umas partes meio tediosas, digamos assim. E eu acho que também por ser uma leitura obrigatória, a gente acaba lendo com um pé atrás. Mas também confesso que tem outras partes desse livro aqui que me impressionou bastante e que foi uma leitura diferente dos outros livros de Jorge Amado que eu já tinha lido. Então, esse livro, ele começa sendo narrado por Fausto Pena, que é um escritor, ele é poeta, digamos assim, e ele tá narrando sobre a chegada de um tal de James Leverson, eu acho que é assim a pronúncia do cara. Ele é um gringo que veio pro Brasil para pesquisar sobre a vida de Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo é um escritor baiano que não era nada reconhecido no Brasil, e depois da vinda de James Leverson começa uma corrida pra saber sobre a vida de Pedro Arcanjo, e é incrível como Jorge Amado traz isso pra leitura, e eu acredito que também ele passou muito por isso, que é a questão de que os brasileiros valorizam muito o que é de fora em detrimento do que é de dentro. Como assim? Até a vinda de James Leverson, os livros de Pedro Arcanjo não eram conhecidos, ele não era um escritor muito conhecido no Brasil, praticamente não era conhecido. E quando James Leverson traz essa proposta para o Brasil, os brasileiros correm atrás aí agora para conhecer quem é esse escritor, o que é que ele fez da vida, quando ele morou, onde ele morou e o que é que ele escreveu. Pois bem, o próprio James Leverson, ele imbui Fausto Pena de pesquisar sobre a vida de Pedro Arcanjo para ele poder fazer esse artigo da Faculdade de Colômbia. Só que enquanto Fausto Pena tá ali correndo atrás, sendo pago para fazer essa pesquisa para James, ele tá ali aproveitando os prazeres da Bahia. Mas enfim, pessoal, quando o Fausto Pena começa a narrar é uma coisa um pouco tediosa, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre essa corrida das pessoas, dos intelectuais brasileiros, para saber quem é Pedro Arcanjo, ao mesmo tempo ele coloca um pouco suas opiniões sobre o que está acontecendo e também da sua vida altamente infeliz, que ele não tem sucesso com nada, e ele tá aí atrás de sucesso na sua carreira de escritor, na sua carreira de poeta, mas no Brasil isso é muito difícil até hoje. Mas enfim, as partes que é narrada por Fausto Pena e tá narrando aí essa coisa científica, uma busca mesmo pela vida de Pedro Arcanjo, eu achei bastante tediosas e isso me fez arrastar um pouco a leitura. Porém, eu quero falar um pouco aqui mesmo das características do livro Tenda dos Milagres e o que a UNEB traz sobre ele. Tem também as partes de uma retrospectiva para a vida de Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo ele viveu no início do século XX na Bahia, em Salvador, e ele foi um revolucionário. Ele lutou contra causas muito importantes e que ainda precisam ser lutadas até hoje. No início do século XX, existe uma discussão sobre raças e mestiçagem, palavras usadas no próprio livro, e que hoje ainda é muito complicado usar palavras desse tipo, já que somos todos um povo só. Porém, infelizmente, o racismo ainda é muito presente no Brasil. A intolerância religiosa com religiões de matriz africana também é muito. A gente vê aí notícias de terreiros sendo queimados, negros sendo violentados somente pelo fato de serem negros. E isso é muito terrível. E Jorge Amado, ele aborda basicamente sobre isso em sua obra. Pedro Arcanjo, ele é um mulato. Naquela época, os mulatos eram como se fossem uma miscigenação entre o branco e o negro. Mas, enfim, o livro ele trata justamente sobre isso. Pedro Arcanjo é um escritor e ele vai escrevendo sobre essa questão de luta entre raças. Ele fala que a mestiçagem é a maior riqueza do Brasil, a maior riqueza principalmente da Bahia também, que é o local onde ele viveu. E também a gente vai acompanhando aí a questão do racismo e de pessoas, principalmente da elite baiana, que tem um discurso muito racista, um discurso muito elitista, e que Pedro Arcanjo tenta combater isso. Juntamente com Pedro Arcanjo, a gente tem vários personagens, principalmente Lídio Corró, que é um dos amigos dele, o melhor amigo dele, que ele tratava realmente como irmão, e que morava na Tenda dos Milagres junto com Lídio Corró, digamos assim.
A Tenda dos Milagres tem esse nome porque Lídio Corró, como muitos outros artistas, era um riscador de milagres. O que seria um riscador de milagres? São aquelas pessoas que pintam quadros conforme os milagres das pessoas. Como assim? Na Bahia e algumas regiões do Brasil tem-se muito costume de pedir coisas a santos, sejam eles católicos ou de matrizes africanas. E quando um milagre é atendido, a pessoa encomendava um quadro a esses riscadores de milagres sobre o seu próprio milagre. E Lídio Corró era o mais famoso riscador de milagre. Ele tinha o seu trabalho admirado por muitas pessoas e ele era melhor amigo de Pedro Arcanjo e também o maior incentivador da escrita de Arcanjo. Inclusive, Lídio Corró, ele trabalhava muito como tipógrafo. Naquela época não existia impressora, provavelmente não existia computador. Então, tudo era impresso nas tipografias. E Lídio Corró, ele tipo que arrenda uma tipografia. E dali começam a sair os livros de Pedro Arcanjo. Temos também personagens como Rosa de Oxalá, que é a grande mulher da vida de Lídio e de Arcanjo também. Temos aí um triângulo amoroso que não é concretizado, porque Arcanjo, por respeito ao amor que Lídio tem a Rosa, nunca se envolve com ela. Apesar de que Rosa ama Pedro Arcanjo, mas se envolve com Lídio também. Então tem aí essa questão desse triângulo amoroso que a gente fica na expectativa de acontecer alguma coisa, mas que acaba não acontecendo nada. Mas enfim, temos também a passagem de Tadeu Canhoto, que é um garoto que aparentemente é filho de Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo é um cara estilo mulherengo, que fica com várias mulheres, que tem filhos com várias delas. E o que eu acho um pouco horrível nessa questão desse livro é que é o tratamento com as mulheres. É como se fôssemos objetos, é como se as mulheres não se dessem um respeito, é como se elas, digamos que, colocassem Pedro Arcanjo num tripé, num ápice assim da vida delas, sem ligar para as próprias vidas. Então Pedro Arcanjo é o tipo que dorme com várias mulheres, tem filhos delas todas praticamente, e não assume nenhum filho, e pro autor, pelo menos, parece estar tudo bem. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe os desafios de uma mãe solteira, e isso não é abordado no livro. Parece que aqui viver a solteirice sendo mãe é como se fosse tudo flores. A gente sabe que não é assim. Mas enfim, voltando à discussão do livro, tem Tadeu Canhoto, que ele é um menino, tá? Moreno. Então ele sofre todo um preconceito da elite branca. E um dos maiores cursos naquela época para se entrar era engenharia. E Tadeu, ele era muito estudioso. Ele é entregue a Pedro por Rosália, que era a mãe dele. E Pedro vai instruindo ele em tudo que ele puder para ele poder entrar na faculdade e fazer engenharia. Então a gente tem aí um ápice, né? De um menino que veio ali da miséria, que veio do subúrbio de Salvador e que conseguiu chegar ao ápice de ser engenheiro numa sociedade baiana elitista e branca. Mas enfim, Tadeu chega nesse ápice, ele consegue se formar, ele vira um engenheiro muito famoso. E aí que tem um toque um pouco da história, porque Tadeu, depois de conseguir chegar a esse ápice, a partir da ajuda de todo mundo que passou pela vida dele, inclusive pessoas que viviam ali na miséria, deixavam muitas vezes de comer para poder ajudar ele com dinheiro nos estudos, ele simplesmente esquece essas pessoas. Ele passa, depois da formatura, a se relacionar com uma menina branca, filha de um coronel da cidade. E eles têm um casamento proibido somente por ele ser negro. E ele começa a lutar junto com Pedro Arcanjo, junto com os amigos, pelo amor dos dois. E logo depois que ele consegue casar com ela, mesmo contra a família dela, e se torna um engenheiro muito famoso, a família dela começa a aceitá-lo. Mas enfim, a gente vê aí a aceitação de um negro dentro de uma família branca, elitista e aristocrata, somente depois de seu ápice na fama e no dinheiro. Mas enfim, o mais tocante dessa história é que Tadeu, apesar de tudo que ele passou, apesar de todo o preconceito que ele passou e de toda a ajuda que ele teve das pessoas que moravam junto com ele ali, que estavam junto com ele, que sofriam as mesmas coisas que ele sofria, Tadeu esquece essas pessoas. E aí a gente tem uma questão muito complicada, que é quando uma pessoa chega no ápice da vida e esquece quem foi escada para aquilo ali. Temos também a questão do Nilo Argolo. Nilo Argolo de Araújo, ele era um professor da Faculdade de Medicina, enquanto o Pedro Arcanjo era um bedel. Um bedel, pelo que eu entendi, é como se fosse um assistente de sala de algum professor. E Nilo, ele tem um discurso
altamente racista, um discurso que realmente fala, imaginem, que fala que precisa se reunir todos os negros num só lugar e deportá-los para a África. Gente, isso é um absurdo, mas infelizmente é um discurso que foi real há o quê? Uns 150 e poucos anos atrás, 60 e poucos ou menos ainda. Então, tipo, é muito recente e a gente ainda vê isso muito presente na sociedade brasileira e também em qualquer sociedade aí pelo mundo. Mas enfim, tem umas passagens aqui, inclusive teve muitas passagens marcadas nesse livro, mas eu quero procurar aqui para mostrar para vocês o quanto o discurso de Nilo Argolo era ridículo. Ele era mesmo racista e não escondia isso pra ninguém. Desculpa porque eu tava procurando aqui, acabei me coisando. Mas enfim, olha só essa passagem em que as gazetas, os rádios, que eram a manipulação das massas populares naquela época, estavam discussando. As gazetas protestavam contra o modo por que se tem africanizado entre nós a festa do carnaval, essa grande festa de civilização. O que está acontecendo aqui é porque a festa do carnaval, eles começam a sair blocos de pessoas de terreiros, manifestando mesmo a cultura de matriz africana. Enquanto para eles, os carnavais era como se fosse uma recriação da cultura romana. Então eles se revoltam com isso e querem os negros fora das ruas. Isso é ridículo, mas enfim, tá aqui. Olha o discurso. A autoridade deveria proibir esses batuques e candomblés, que em grande quantidade alastram as ruas nesses dias, produzindo essa enorme barulhada, sem tom nem som, como se estivéssemos na Quinta das Beatas ou no Engenho Velho. Assim como essa mascarada vestida de saia e torso, entoando o abominável samba. Gente, o samba hoje é patrimônio imaterial da humanidade e aqui tá sendo chamado de abominável. E isso me deixa um pouco triste porque traz a discussão também que o samba ele surgiu na Bahia. Mas com a lei da vadiagem, que foi uma lei que reprimia na Bahia principalmente pessoas que eram do candomblé, pessoas que eram da Umbanda, pessoas que praticavam samba, que praticavam a capoeira, essas pessoas eram mortas. E tem cenas aqui. Tem um delegado aqui que ele caça pessoas, eles caçam terreiros, matam pessoas dentro desses terreiros, violentam mulheres. Então, tipo, é algo muito recente na nossa história. E muitas dessas pessoas, para não deixarem de praticar sua cultura, foram pro Rio de Janeiro. Então o samba no Rio de Janeiro hoje é muito mais presente do que na Bahia, justamente por causa disso. Porque a maioria dos seus praticantes nesse início do século XX foram fugidos pra lá para não deixarem de praticar a sua própria cultura. Então, pessoal, a gente tem aqui muitos discursos racistas e que incrível é que ainda existe na sociedade de hoje pessoas que pensam a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas da elite também que tem um discurso muito bonito, um discurso que vai muito acima dessa segregação social, dessa segregação de cor. E a gente se assusta um pouco porque a gente sabe que isso foi real e que ainda é real. A gente anda aí pela internet e vê muitos discursos do tipo. Tem exemplos como a Maju, do Jornal Nacional, que ela sofreu preconceito e ainda sofre por estar numa posição de destaque na TV brasileira. E isso é muito... Nossa, é revoltante mesmo. Eu tô tentando achar aqui que realmente o discurso de Nilo Argolo pra ler pra vocês. Mas, sério, eu vou tentar adiantar esse vídeo o máximo possível, que eu quero ver umas questões com vocês sobre isso. Ouça, isso tudo, toda essa borra proveniente da África que nos enlameia, nós a varreremos da vida e da cultura da pátria, nem que para isso seja necessário empregar a violência. Ou seja, Nilo Argolo, além de ter um discurso racista ridículo, ele ainda pregava que a violência seria até precisa para varrer do Brasil essa borra que ele estava ali chamando dos negros. Gente, esse discurso, infelizmente, é muito recorrente nesse livro. E a gente tem aí uma reflexão mesmo do quanto ele é recorrente também na sociedade atual. Enfim, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e que vocês também tenham conseguido uma troca de conhecimento, uma troca de experiências para a prova, para esse livro,
realmente vem 2 questões, 3 questões, depende da prova mesmo. Já teve prova que veio 4 questões desse livro. Porque é um livro muito extenso, ele tem 300 e poucas páginas. E é também de uma linguagem não muito acessível, digamos assim, ao leitor. Tem também todo um discurso científico, tem também um discurso ideológico, político. De todos os livros que eu li de Jorge Amado, esse é o livro mais político e ideológico que eu já li dele. E a gente tem aí mesmo essa discussão sobre racismo, essa discussão sobre intolerância religiosa, essa discussão sobre segregação social, de cor, de classe. E realmente a UNEB faz muito bem em botar esse livro, apesar de que não é um livro muito fácil de ser lido. Mas eu acredito que todo mundo na vida poderia lê-lo um dia. Então, minha gente, vamos partir aqui para as questões, tá? Eu vou pular esses fragmentos, eu não vou lê-los, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo e a gente não quer isso, tá? Então, dá uma pausazinha aí e leia os fragmentos, que eles também são um pouco importantes. Mas vamos pular diretamente para o enunciado. Vamos lá. Nos fragmentos de Tenda dos Milagres, os personagens Arcanjo e Nilo são evidenciados, considerando-se o romance em sua totalidade. Eles representam parte da sociedade soteropolitana da época. A alternativa é que essa representação está correta é A. Então, ele quer aí características de Arcanjo e Nilo. Letra A. Arcanjo incorpora a figura do boêmio marginal que não se adapta aos códigos burgueses e, por isso, se torna um revolucionário. E no final de sua vida, Arcanjo realmente vira um boêmio, mas a gente tem aí uma questão que não se adapta aos códigos burgueses, acho que encaixa muito bem. Mas vamos continuar. Já Argolo afigura-se mais prudente na crítica do mundo burguês, sendo a parcimônia uma de suas marcas. Argolo, ele é burguês, ele é da elite baiana, ele não vai criticar o mundo burguês e muito menos ser prudente na sua crítica. Letra B. Arcanjo representa a tentativa de afirmação de uma camada popular marginalizada e discriminada, e Argolo faz a oposição a isso, apropria-se de um discurso eivado de preconceitos. Gente, eu acredito que essa seja correta. Arcanjo tenta afirmar aí a cultura baiana das classes populares, e ele vai à luta mesmo com seus livros e com seus discursos por isso, e Argolo, ele é totalmente oposição a isso, ele é elitista, ele é racista, e apropria-se de um discurso totalmente preconceituoso. A letra C, Arcanjo faz oposição política a Argolo na disputa pela liderança de grupos sociais bem definidos, porém dispersos pelos diversos espaços da cidade. Bem, a gente não tem essa dispersão toda. Basicamente, o livro se foca muito ali no Terreiro de Jesus, onde fica a Faculdade de Medicina em Salvador, e também nas camadas mais populares mesmo de Salvador, tudo ali muito próximo, então não está disperso pela cidade, e não tem essa oposição política, é uma oposição mais ideológica. Letra D. Arcanjo representa a resistência negra e tenta derrubar tabus sociais como patriarcalismo e homofobia, enquanto Argolo luta para mantê-los vivos. Sim, Arcanjo representa uma resistência negra, tenta derrubar tabus sociais, mas a discussão do livro não é patriarcalismo e muito menos homofobia. A discussão é intolerância religiosa e racismo. Letra E. Tanto Arcanjo como Argolo são arautos de um novo tempo em que o preconceito e a tirania não encontram terreno fértil. Bem, como eu falei no vídeo, Argolo é a personificação do preconceito, é a personificação do racismo e também do elitismo. Então, a gente não pode marcar essa letra E e ficamos simplesmente com a letra B. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter sanado algumas dúvidas de vocês. Tem tantos outros personagens que eu gostaria de ter falado, mas eu deixo mesmo pra falar sobre os mais importantes e o que eu acredito que mais venham nas questões. A resolução de questões no final do vídeo também acaba ajudando, mas quem quiser conversar sobre esse livro comigo, o link do Instagram tá aqui embaixo. Segue a gente, me chama no direct. Eu amo conversar sobre livros e essa troca de experiências com vocês vai ser maravilhosa. Beijo, meus amores, e até a próxima.